aqui o pastor Eurico, aqui à frente, nesse momento onde o Senhor vai entregar a tua palavra, usando o teu servo, pela sua graça e a tua misericórdia. Vamos orar nesse momento tão importante do nosso culto. Pai querido, Deus santo, Deus glorioso, Pai. Obrigado, ó Deus, porque aqui nós oramos, nós louvamos, ó Deus. Agora é a tua mensagem, a tua palavra, Pai. Que o teu povo agora esteja atento, de uma forma absoluta, na porção da tua palavra. Use o teu servo, ó Deus. O homem, Pai, que o Senhor levantou, o Senhor tem cuidado e agora, Senhor, seja usado por ti. Esvazie o homem falho, pecador que nós somos e enche abundantemente com o teu Espírito Santo, Pai querido. Que a sua voz, a única palavra, seja de ti ouvida e falada neste momento, através do teu servo. Obrigado a Deus. Oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Obrigado, irmão Júnior. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém? Realmente, tudo que está acontecendo hoje é ação do Espírito Santo, né? Porque os hinos, as mensagens dos hinos, têm a ver com aquilo que nós vamos pregar. E é muito bom quando a gente sente a presença do Senhor, quando nós ficamos em paz para receber o que o Senhor tem para nos falar, nos alimentar, nos dar forças, estrutura, para tudo aquilo que vem no decorrer da semana. De tantas coisas que nós somos bombardeados, quer seja no meio da família, quer seja no trabalho, quer seja no ambiente de estudo, seja na rua, aonde nós estivermos, nós precisamos da graça do Senhor. E louvado seja Deus por isso, porque estamos aqui com este propósito. Ainda ontem, representando a ordem dos pastores ali na PIB de Poá, nós ouvimos uma palavra, pastor Renato, da primeira de Itaquá, referente a esse assunto que nós vamos compartilhar com os irmãos nesta noite. De modo que é por demais importante este assunto. E não é apenas um assunto para nós ouvirmos, não é um assunto apenas para a gente refletir no campo das ideias, mas é um assunto que nós precisamos incorporar na nossa rotina. E o tema do nosso sermão é Vivendo a Comunhão com Cristo. O texto de 1 João já foi lido, mas é um texto que nos chama a atenção por uma série de razões, de metáforas, de figuras de linguagem, de pensamento, que esse texto traz. E nos leva a refletir sobre a nossa conduta, nosso dia a dia, como tem sido. O que eu e você precisamos melhorar no nosso dia a dia? Aonde nós precisamos buscar forças? A gente ouve muito na televisão, nas mídias sociais, de força positiva, de energia. Aquela pessoa tem uma energia bonita, positiva. Tudo isso daí são adjetivos materiais, locais.
que varia de cultura para cultura, de lugar para lugar, seja no Brasil, seja no sul, no sudeste, no norte, no nordeste, ou no centro-oeste, as palavras mudam, mas o sentido é o mesmo. Porém, quando nós falamos de viver em comunhão, comunhão vem do vocábulo koinonia do grego, que significa viver, andar, falar, comer, beber juntos. Comunhão não é apenas um momento do culto. Comunhão é uma parceria. É andar lado a lado. É saber que quem está do meu lado é importante. E eu preciso ser importante para quem está do meu lado. As pessoas que estão ao meu redor, elas precisam se sentir importantes, não porque elas são melhores ou porque elas têm algo para oferecer, mas porque o Jesus que nós servimos nos ensina que nós precisamos viver em comunhão. É uma tarefa fácil nos dias de hoje? Obviamente que não. Porém, é algo que nós precisamos buscar constantemente. Por quê? Porque é na comunhão que se revela necessidade. É na comunhão que se revela os milagres. É na comunhão que se revela a força. É na comunhão que se revela aquilo que tanto se necessita. E ela varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas ela necessita apenas de um abraço. Outras necessitam apenas de ser ouvidas. Outras necessitam de uma palavra amiga, sincera, ainda que dura. Outras precisam se sentir valorizadas e saber que ela não é mais um, ou ele é mais um naquele lugar, mas é tão importante quanto aqueles que já estão. Isso significa, minha jovem, que você e sua filha é muito importante para nós aqui. Primeiro para o Senhor e segundo para esta casa, que é a casa do Pai. Se é a casa do Pai, também é sua casa. Então você é mais do que bem-vinda, viu? O texto nos traz, e eu quero ler o texto novamente. Ô Gui, nos ajuda aí, por favor. Para a gente prestar atenção em algumas coisas que esse texto nos traz. Então, eu vou ler aqui para os irmãos acompanhem aí. Olha só como esse texto se inicia. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, com os nossos olhos, o que contemplamos as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra. Pode prosseguir. A vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Olha só. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Vamos abrir um parênteses aqui. Não é o autor, João, não está se referindo a uma alegria momentânea, uma alegria de uma conquista, uma alegria de um diploma, uma alegria... Não, ele está dizendo que é uma alegria completa. Essa alegria é uma alegria que vem de dentro para fora. Fecha aspas. Vamos continuar. Esta é a mensagem que dele, o Senhor, ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Significa que o servo do Senhor, a serva do Senhor, precisa estar na luz.
Isso é muito importante, para não dar mau testemunho. Se afirmarmos, olhe só, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João está nos alertando para tomarmos cuidado. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Observe como a comunhão é importante. Sem comunhão, sem remissão, não há remissão de pecados. Que para ter comunhão é preciso confessar pecado, é preciso se converter e aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, para haver remissão de pecados. E aí há comunhão entre nós e o Senhor entre nós. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Isso é importante. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Veja só, irmãos, tudo isso está relacionado à comunhão. A uma vida, a um relacionamento íntimo com o seu Senhor. Por que isso se torna tão sério? Porque da minha parte, da sua parte, das nossas partes, é necessário haver uma sinceridade. Sinceridade de coração, sinceridade no falar, sinceridade na postura, sinceridade na hora da dificuldade. Por quê? Porque quando tudo está bem, está todo mundo com saúde, é fácil dar glória a Deus. É fácil dizer que Deus é bom. O difícil é dizer que Deus é bom, dar glória a Deus, quando a situação não está boa. E aí nós começamos a pensar o que fazermos. Vamos lá. Passa a próxima aí, Gui, por favor. Então a gente começa pensando o tema central da carta, Verdade e Justiça, escrita por João entre os anos 85 e 95 depois de Cristo. João combate aqui as falsas doutrinas espalhadas pelo gnosticismo, exortar seus filhos na fé e permanecer fiéis no que aprenderam do Senhor. Observe que o que estava acontecendo no Novo Testamento não é muito diferente do que está acontecendo hoje. Quantas falas em nome de Deus a gente ouve por aí? Na internet, na televisão. Quantas coisas a gente ouve dizendo que a Bíblia diz, que Deus disse. Mas o verdadeiro servo do Senhor não se deixa enganar. Não é levado por ventos de doutrinas. O último hino que a gente cantou aqui, ele faz uma pergunta. Que alicerce nós estamos construindo a nossa casa? Na rocha ou na areia? Quando vier a tempestade, quem estiver na rocha permanece firme. Quem construiu na areia vai perder tudo. Então, não se trata apenas de quem você é, ou eu sou. Se trata de quem nós parecemos. Quem é o nosso mestre? Quem é o nosso Senhor? A quem, de fato, nós devemos devoção?
que para ter comunhão, muitas vezes é necessário abrir mão de alguma coisa. É assim na vida matrimonial entre marido e mulher. O esposo tem que abrir mão de alguma coisa, a esposa tem que abrir mão de alguma coisa para crescerem juntos, para se fortalecerem um com o outro. Você coloca dois imperfeitos dentro de um lar para construir uma nova história, para construir um lar, para construir uma família. Tem que haver comunhão, tem que haver respeito, tem que haver amor, tem que haver parceria. Porque se não houver, o casamento não resiste. Comunhão com o Senhor é a mesma coisa. Tem que haver parceria. Tem que haver respeito, tem que haver amor, tem que haver tremor, porque Salomão, lá em Provérbios, capítulo 1, verso 7, diz que o início da sabedoria é o temor ao Senhor. E tem muita gente brincando com o Senhor. Tem muita gente falando em nome do Senhor e não vivendo absolutamente nada daquilo que se fala. E essas pessoas vão estar diante do Senhor. Elas vão ter que prestar contas ao Senhor. E cada um de nós, em algum momento, o Senhor vai nos cobrar se estamos fazendo certo ou não. Se Ele é o centro da nossa vida ou não. E nós temos que pensar nisso. Vamos para a próxima tela aí, Gui? Por favor. Então, a gente começa a pensar. O autor coloca frente a frente o amor e ódio, verdade e mentira, justiça e injustiça, perdão e falta de perdão, luz e trevas, amor a Deus e amor ao mundo. Tema proposto desafiador para este tempo. Como colocar em prática essas lições reais? O testemunho do apóstolo João é transformador e é exemplo para todos nós. E aí alguém pode dizer, mas João viveu numa outra época. Ele não estava no Ocidente, ele estava lá no Oriente. Naquela época não tinha internet. Naquela época não tinha isso, não tinha aquilo outro. Mas tinha pecado. Mas tinha Deus. Tinha os profetas para orientar. Os apóstolos para orientar. Jesus para orientar. E hoje não é diferente. Tem os pastores para orientar. Tem os missionários. Os irmãos ouviram a palavra do pastor Carmona. O pastor Carmona é um amigo querido, de longa data. E é uma bênção. Homem de Deus. Por quê? Às vezes alguém pergunta, por que você vai lá, vem cá, vai para lá, vai para cá? O que você ganha com isso? Financeiramente? Nada. Mas o que a gente ganha? Experiência com o Senhor. A gente ganha poder estar no momento certo para testemunhar o poder de Deus. Ver milagres acontecendo. Vidas sendo transformadas. Isso é um privilégio que dinheiro nenhum pode pagar. Ter comunhão com Deus é algo muito precioso. Muito mais precioso do que o ouro, do que a prata, do que um rubi, do que uma safira, qualquer pedra preciosa que exista neste mundo. Porque com Ele nós somos conduzidos à verdade. Com Ele nós estamos sempre na luz. Com Ele nós estamos seguros.
somos guardados, protegidos por Ele. Ele nos orienta, Ele nos ensina, Ele nos mostra o caminho a perseguir, a decisão difícil a ser tomada quando nós colocamos Ele em primeiro lugar. Porque Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus, e apesar do pecado que cometeu, porque Davi não dava um passo sem antes ir lá, dobrar seus joelhos, colocar o seu rosto em terra e falar com Deus. E ouvir Deus falando e ter a certeza que Deus estava no negócio. Não é a sua vontade ou a minha, mas é a vontade dele, já que somos servos dele. E tudo isso, irmãos, nós estamos apenas na introdução. Porque a comunhão, ela vai além desse tempo. Por exemplo, sexta-feira nós estávamos juntos na PIB de Suzano com o irmão Sérgio e a Lídia. Fizemos o pré-concílio com ele lá na PIB de Suzano. O pastor Gilberto estava, o pastor Eliseu, pastor Otaviano. Foi um tempo extremamente precioso. Eu ouvi coisas sobre a vida do Sérgio e da Lídia que eu não sabia. E como eles são guerreiros. De tantas coisas que já passaram. Lá no passado. Estão firmes e fortes. Porque a comunhão, ela precisa prevalecer conosco. E aí a gente entra no primeiro tópico desta mensagem, desse sermão, saindo da introdução propriamente dito, e a gente começa a pensar no verso 7. Precisamos ter comunhão uns com os outros, e não apenas de falar, mas sim de viver. No dia a dia ser luz, aí lembramos do Salmo 119, 105. É a palavra que ilumina o nosso caminho. Então, quem é importante para você? Cada um dos irmãos que aqui estão são importantes. Desde o mais novo até o mais experiente. Desde o mais bonito até o mais menos bonito. E assim sucessivamente. Né, Júnior? E assim vai. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo onde o que vale é a aparência. É o que você apresenta. Como você se veste, o carro que você tem, aonde você mora, a casa que você tem. E por esse motivo nós temos cada dia mais relacionamentos falidos. Porque são superficiais, não têm raiz, não suportam dificuldade, porque um quer ser mais do que o outro, um quer ser melhor do que o outro, e não vai dar certo. Então, meus irmãos, se nós queremos fazer a diferença, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Porque quando nós temos comunhão, as pessoas começam a ver a luz de Cristo brilhando em você, nas suas atitudes. Você já teve a experiência de alguém chegar para você, sem te conhecer, e perguntar assim: você tem um brilho diferente. Você é crente? Você tem uma maneira diferente de falar, uma maneira diferente de agir. Porque não é você. É a luz de Cristo que está brilhando sobre você.
E isso começa a chamar a atenção. E aí as pessoas começam, aonde você congrega? Ontem eu estava no Uber, desci em Mogi, peguei um Uber para casa. E a moça que estava dirigindo, o nome dela é Letícia. 30 anos. A corrida acho que durou 15 minutos. Ela já passou por 2 casamentos, estava iludida, não acreditava mais em casamento, não acreditava mais em homem, não acreditava mais em nada. E eu falei para ela, não faz isso. Sinto muito pela sua decepção, mas não faz isso com você. Você é uma moça bonita, jovem. Deus tem um propósito para a tua vida. E citei para ela o livro do profeta Isaías, capítulo 42, versos 5 e 7. A corrida terminou e ainda fiquei mais 5 minutos conversando com essa moça, na frente do meu condomínio. Ela começou a chorar e eu orei por ela. E ela perguntou, pastor, e eu não tinha falado para ela que era pastor. Pastor, onde o senhor congrega? Me dá o endereço, que eu quero um dia ir lá. Irmão, se ela vai vir aqui, eu não sei. Mas a palavra de Deus foi compartilhada. Sabe, porque quando você está na comunhão com Cristo, toda e qualquer conversa é uma oportunidade de você testemunhar de quem é Deus na tua vida. Do que você pode fazer por esta pessoa, ainda que seja um estranho, ainda que seja uma estranha. Não importa. Porque o amor do Senhor Jesus nos constrange a ponto de nos preocuparmos com alguém que nós não conhecemos. Isso é comunhão. E tudo isso, meus irmãos, só dá para medir com a vivência. Não dá para medir por performance, não dá para medir por tempo de igreja, não dá para medir pelo cargo que você exerce na igreja ou na denominação. Só dá para medir vivendo dia a dia com o Senhor. Então, ter comunhão um com os outros começa entre nós. Tanto que a gente precisa olhar para o lado, quem está no nosso lado, quem está à frente, quem está atrás, e começar a nos perguntar: qual é a importância que eu tenho dado a este irmão ou a esta irmã? Fora os parentes que tem aqui, de marido, esposa, às vezes cunhado, cunhada. Fora isso, você já se preocupou em realmente conhecer o irmão que congrega na sua igreja? Para ter comunhão com ele ou com ela? Pensa nisso. Mais do que nunca hoje, nós estamos vivendo isso. O Júnior citou no momento da direção do culto as guerras que estão acontecendo, que elas são notórias, que todos sabem. A palavra está se cumprindo. Mas além dessas guerras, no Líbano, Israel, no Iraque, no Irã, na Ucrânia, na Palestina, existe a guerra no meio da sociedade, da violência, do roubo, onde a vida humana não perdeu o sentido, perdeu o valor. Então começa aqui, nesse lugar, fazer a diferença para que outros possam fazer. Eu tenho certeza que tem irmãos aqui, irmãs, que gostariam de ver um parente próximo aqui.
que tem lutado por ele, que tem convidado, que tem chamado para vir à igreja. Vou lhe dar um conselho dentro deste tema. Comece a orar por esse parente, por esse amigo, para ele ter um encontro com Deus. Para Deus usar alguém fora da família para dizer a ele ou a ela o que ele precisa ou o que ela precisa ouvir. Para você não ouvir, lá vem você de novo com essa história, com essa conversa. Eu não quero saber disso. E aí a gente se frustra, a gente se entristece, porque a gente ama aquela pessoa, porque a gente quer bem aquela pessoa e quer vê-la nos caminhos do Senhor. Às vezes a gente precisa mudar a estratégia, irmãos. Ao invés de todo dia estar falando, mostra com as ações, com testemunho. Sabe? Vi um texto bíblico e fala assim, olha, hoje eu ouvi na igreja que Deus tem um propósito para você. Não discute, não entra. Deixa Deus trabalhar. Peça a Deus sabedoria para trabalhar. Vamos para o segundo tópico. E aí a gente coloca aqui, pratiquemos uma vida de submissão a Deus. Eita, meu Pai, como isso é difícil. Falar em submissão, dependendo de como falar, já gera uma discussão. Irmão, submissão aqui não é ser inferior ao A ou ao B. Submissão aqui vem do vocábulo kamou. Significa obediência. Significa respeito. Amor por aquela pessoa que está à frente. Viver esta submissão é por demais importante. E o texto nos descreve, assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus, porque Deus é o primeiro e o último, além de Deus, seu Filho Jesus, o seu Espírito Santo, que são um, não há Deus. Observe que Deus ali está com letra minúscula. Não se refere ao Deus Trino, mas sim os deuses deste mundo. E aí Daniel nos diz, Daniel 7:27, o reino deles será um reino eterno, e todos os governantes adorarão e lhe obedecerão. Fomos criados, fomos salvos para sermos seus servos. Como adoradores, saiamos da superfície da adoração, praticando uma vida de submissão através da obediência à sua palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, se nós entendemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, então nós precisamos viver sobre a tutela dela. Então nós precisamos nos corrigir e nos adaptarmos àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Isso significa amar o próximo. Isso significa perdoar. Isso significa, mesmo aquele que já te magoou, aquele que você não confia nem em uma letra que sai da boca daquela pessoa. Mas o Senhor diz,
você precisa perdoá-lo. Você precisa amá-lo. E aí a gente lembra de um ditado popular. Esse camarada não se dá crédito a uma só palavra que ele diz, porque ele não vale nada. Nós conhecemos gente assim. Nós sabemos que tem gente assim no nosso meio, no meio da sociedade. Mas o Senhor nos ensina a amá-los. Mas o Senhor nos ensina a perdoá-los. Isso é submissão. Isso é obediência. É viver segundo o conselho do Senhor. Irmãos, viver segundo o conselho do Senhor nunca foi, não é e nunca será tarefa fácil. Mas é possível. Porque Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio. Alfa significa princípio. Alfa é uma palavra grega. O Ômega também é uma palavra grega. Alfa significa início. Ômega, fim. Então ele é o início e o fim. As coisas subsistem por Ele, através dEle e para Ele. Então, não existe nada neste mundo que pode superar isso. O dia que nós, servos do Senhor, igreja do século 21, nesse tempo, entendermos isso e colocarmos isso em prática, esse templo não vai caber de pessoas. Vão ter que arrumar cadeira, vão ter que pensar em mexer no templo, esticar para lá ou esticar para lá, porque não vai caber pessoas. Porque você não vai precisar convidar. As pessoas vão ver o seu testemunho e vão te perguntar: onde você congrega? Gostaria de ir lá. Pensa nisso. Hoje nós temos uma jovem aqui conosco e a sua filha. Alguém te convidou ou você veio só? Veio só. Vocês acham que ninguém convidou ela? O Espírito Santo convidou. E nós não estamos fazendo a metade do que nós precisaríamos fazer. E Deus está enviando pessoas. Imagine se nós fizermos 50% disso que nós estamos ouvindo hoje. Vocês têm dúvida que vai faltar lugar nesse templo? Eu não tenho. Porque esta é a promessa do Senhor. Ide por todo mundo e fazei discípulos. E nós estamos fazendo discípulos? Hein, irmãos? Nós estamos fazendo discípulos? Pensa nisso. Porque isso é muito sério. Nós precisamos amar uns aos outros. Começando aqui dentro. Nos entendendo aqui dentro. Para que daqui alcance pessoas lá fora. E elas sintam amadas. Sintam-se valorizadas pelo amor do Senhor. Vamos prosseguir? Próximo tópico aí. Devolvamos uma vida de serviço ao Senhor. Meus irmãos, a visão de serviço de João é um pouco diferente da visão que talvez você e eu tenhamos. A visão de serviço
aqui de João é continuar testemunhando o que Jesus fez. É continuar falando que Deus é bom. É continuar crendo que Ele age no impossível. É continuar crendo que Ele abre caminho aonde não tem. Que Ele abre porta onde não tem. Que Ele traz recursos da onde não tem. E que Ele move pessoas conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Isso faz a diferença. Isso é comunhão. Comunhão é muito mais do que apenas um abraço. Comunhão é quando você não tem vergonha de sentar ao lado do outro, e mesmo quando você não sabe o que dizer, você chora junto com ele. E põe a mão no ombro dele ou dela e diz: você não está só. Deus é conosco e eu estou aqui. Isso é comunhão. Isso é entender um pouco disso, que nós precisamos testemunhar e servir e andar. O servir é olhar um para o outro e se perguntar: o que eu posso fazer pela irmã Abigail? O que eu posso fazer pelo Renato? O que eu posso fazer pelo Júnior? Júnior 1, Júnior 2? Não vou falar o restante que eu não sei o nome, eu não lembro de cabeça. Então eu estou falando os nomes que eu lembro de cabeça, tá, irmãos? Não fique triste, nem chateado, porque eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Então eu estou falando nomes que eu já gravei. Do irmão Walter, que está lá no fundo, que esses dias nos deu um susto, né? Ficou dodói, mas graças a Deus está recuperado, louvado seja o nome do Senhor. Esta preocupação, este carinho não pode ser apenas manifestado quando estamos enfermos. Ele precisa ser manifestado todo santo dia. Que lembrando, cada um de vocês são importantes. Nós somos importantes. O reino, nós somos importantes para as nossas famílias. Nós somos importantes para o nosso lar. Nós somos importantes como pai, como mãe. Nós somos importantes como marido, como esposa. Nós somos importantes como cidadão desta sociedade. Nós somos importantes como trabalhador. Nós somos importantes porque Ele nos amou antes de nós existirmos. Ele nos amou quando nós éramos pecadores, quando nós não merecíamos absolutamente nada, e ainda assim Ele nos amou. Reconhecendo que sem Ele nada somos, que nós precisamos dEle. Isso significa que toda igreja tem que se amar. Muito mais do que já se ama. E aí a gente pode sorrir junto, né? Vocês viram as fotos do Júnior de avental cozinhando? Coisa linda. Disseram que a mesa que ele fez no sábado aqui ontem foi uma coisa assim especial, 5 estrelas. Isso é bom. Isso é muito bom. Por quê? Porque a gente consegue ter esses momentos maravilhosos com tudo que está aí pegando fogo. Mas nós podemos nos amar. Olha, está querendo participar do culto, ó. Tá vendo? Tá aí, ó. Isso é muito bom. As crianças que estão, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Eu imagino que o pastor Gilberto já deve ter dito isso algumas vezes, ou muitas vezes. Mas se nós, como igreja, não investirmos nesses pequeninos, amanhã não haverá igreja. Eles são a igreja de hoje e do amanhã. Então a igreja tem que ter a visão de investir, de se preocupar, ministério infantil, o que pode fazer, o que pode melhorar, o quanto de recurso pode colocar ali para que haja uma melhora, tanto para os professores quanto de material. Por quê? Para amanhã a gente não chorar que os nossos filhos, nossos adolescentes estão indo para o mundo, estão se perdendo. Que o mundo oferece um monte de coisas para prendê-los. E se nós não começarmos a mudar a nossa visão, nós vamos chorar no amanhã. As irmãs que são professoras que ainda lecionam, é que o diga. O que vê na sala de aula aí, de adolescente, de jovens, é uma perdição só. Não há respeito. O moleque de 8 anos, 9 anos, está mandando a professora ir lá para a ponte que caiu, para não dizer o pseudônimo claro. Não tem mais respeito. E se não cuidar dessa criança, daqui uns 3 anos, ela não tem mais volta. Só o milagre de Cristo. Nós precisamos testemunhar disso. Que Jesus muda. Jesus transforma. Por isso nós precisamos ter comunhão com Ele. E viver com Ele e através dEle. Porque sem Ele, nada somos. Nada somos. Por último, para partirmos para o final, como adoradores devemos sair da superfície da adoração e nos aprofundar, entendendo que somos propriedade de Deus, crendo que somos habitados pelo Espírito Santo, praticando uma vida de submissão através da obediência à sua palavra, desenvolvendo uma vida confiante de serviço ao Senhor. Irmãos, quero abrir um parênteses aqui. Quando eu digo que a gente precisa sair da superfície da adoração, eu estou dizendo que nós precisamos, primeiro, refletir no que nós estamos cantando. Porque cada hino que nós cantamos é uma declaração a Deus. E a primeira pergunta que eu preciso fazer para mim é: o que eu estou declarando a Deus, eu vivo isso? Eu estou adorando apenas de falar ou estou adorando de coração? Então a adoração, ela precisa vir daqui de dentro para fora. Seja o hino do cantor cristão, seja o hino do inário, seja uma canção gospel, seja do Fernandinho, seja da Aline Barros, de Estela e tantos outros cantores que tem aí. E existem canções maravilhosas, lindas, com letras perfeitamente adequadas dentro da palavra de Deus, que são lindas. Mas a gente precisa refletir no que nós estamos declarando a Deus. A gente pega, por exemplo, o hino 304, e canta lá: quero ser um vaso de bênção, ser um vaso escolhido de Deus. Pergunto, eu tenho sido um vaso de bênção mesmo? Eu tenho sido um vaso escolhido de Deus para levar socorro aos perdidos? E aí a gente canta o coro: faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor, eis-me submisso para teu serviço. Será? É. Entendeu? Isso é adoração. É se colocar, se submeter, é obedecer,
É se colocar à disposição, independente do obstáculo que tenha, independente daquilo que vai. Sabe, irmãos? Cada lugar que Deus vai nos levando, vai nos ensinando, a gente tem uma experiência com o Senhor. Domingo passado eu estava pregando na Igreja Batista do Paineira, lá em Itaquá, e celebrando ceia com os irmãos. Culto de ressurreição, culto lindo, maravilhoso. Mas quantos estavam ali e não estavam celebrando nada? E talvez você está aqui nesta noite, com o pensamento longe, com tantas preocupações, com o coração cheio, magoado. E de repente você conversou com o Senhor e disse: Senhor, eu vou para a tua casa hoje. Fala comigo, Senhor, porque se o Senhor não falar comigo, eu não sei o que eu vou fazer. Pois bem, quero dizer para você nesta noite, você que nos visita, cada irmão desta igreja, Deus nunca abandonou você. Deus jamais vai te desamparar, desde que você continue sendo temente a Ele, fiel a Ele. Viva a sua vida em submissão ao seu Senhor. Se tem algo que você precisa corrigir, por favor, corrija. Se você tem desobedecido ao seu Senhor, reveja isso. Comece a obedecê-lo de fato e de direito. Se você tem declarado alguma coisa numa canção que você não tem vivido, se coloque diante do Senhor, peça perdão e peça a Ele sabedoria e forças para viver o que você precisa viver diante do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Jesus está voltando. A sua palavra está se cumprindo. E o propósito de Deus para se cumprir na minha e na sua vida, ele tem várias etapas. E talvez hoje você esteja passando pelo processo difícil, mas que é necessário. Talvez você não tenha necessidade de nada material. Sua despensa está cheia, tem tudo lá. Mas talvez você está com o coração triste, apertado, preocupado, preocupada com alguma situação da família, com alguma situação financeira. E Deus quer mudar isso na sua história hoje. E eu quero convidar você para orar. Quero convidar você para fechar os seus olhos, baixar a tua cabeça, esquecer quem está do teu lado e ter uma conversa séria com o seu Senhor. E colocar diante dele o que precisa mudar em você. O que você precisa fazer para entrar naquilo que o Senhor quer de você. Vamos orar? Senhor, a tua palavra foi exposta. Está diante da tua igreja, dos teus filhos. O Senhor conhece cada um que está aqui nesta noite. A começar em mim, Senhor. Nós suplicamos o teu favor. Tira, Senhor, as nossas imperfeições. Tira, Senhor, aquilo que não te agrada.
Dá-nos, ó Deus, um coração que ama, um coração que chora. Dá-nos, Senhor, a mentalidade de um servo que obedece o seu Senhor. Dá-nos, Senhor, a visão de um profeta para ganharmos almas para o seu reino. Usa-nos, ó Pai. Desperta o teu povo, Senhor. Nós clamamos um avivamento. Nós clamamos, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia sobre nossas vidas, sobre cada família representada aqui, Senhor, sobre as famílias dos irmãos que não estão presentes, mas são membros desta igreja, daqueles que estão viajando, daqueles que estão em casa, a começar com o pastor Gilberto, sua esposa, seus filhos. Ó Deus, o Senhor tem grandes coisas para este lugar. Quebrar as barreiras, Senhor. Quebrar paradigmas. Portas, Senhor, vão se abrir. Pessoas vão se achegar no nome de Jesus. Ó Deus, Tu és grande. Tu és digno de toda honra e de toda glória. E sem Ti nada somos. Sem a Tua presença, esta igreja não faz sentido, Senhor. Esse templo, as pessoas, só faz sentido porque o Senhor está aqui, porque o Teu Espírito paira sobre este lugar, porque o Teu Espírito toca nos corações e vai mudando, Senhor, conforme o Teu querer. Oh Deus, nós ansiamos por Ti, Pai. A nossa alma, Senhor, tem sede de Ti, meu Deus. Oh, Paizinho querido, quero colocar mais uma vez, Senhor, essa moça e a sua filha nas Tuas mãos. Nós não a conhecemos, Senhor, mas o Senhor conhece. O Senhor trouxe ela aqui, Pai, e cremos pela fé que ela vai sair daqui cheia do Senhor, cheia da Tua graça, da Tua palavra. Ó Deus, os caminhos dela, os planos dela, os sonhos dela, queremos colocar nas Tuas mãos, para que seja feita a Tua vontade, não a nossa. Ó Deus bendito, toma a Tua igreja nas Tuas mãos, toma essas crianças nas Tuas mãos, que elas cresçam, sendo instruídas pelo Teu Espírito, dá sabedoria e discernimento aos pais, para criá-los, para motivá-los, para incentivá-los na Tua presença, e eles sendo exemplos para os seus filhos, dando testemunho que é bom Te servir, que vale a pena Te servir. Ó Deus bendito, toma a liderança desta igreja, iluminando, dando sabedoria, dando estratégias vindas dos céus, para continuar conduzindo esta igreja juntamente com o seu pastor, com cada um de nós. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Não senti firmeza nesse amém, não. Amém? Meus irmãos, nós vamos... Tu não quer vir mais aqui, não? Por favor, jovem. Façamos uma parceria aqui. Irmãos, não reparem não, que eu brinco muito com o Júnior. Nós somos, apesar do pouco tempo, mas a gente tem um carinho muito grande um pelo outro. E sou grato a Deus
E me sinto privilegiado de ter esse rapaz como irmão e amigo em Cristo Jesus. Amém. E eu louvo a Deus pela vida dele, louvo a Deus pela família dele, pela esposa, pelos filhos. Que Deus continue te abençoando, meu querido. Amém. E te dando aquilo que você precisa. Amém. Deus seja louvado. Pelo pastor Eurico, pela palavra. Nesse momento nós vamos louvar ao Senhor.